Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre sinalização celular. Vamos ver como a célula é capaz de receber uma informação do meio externo e responder de forma correta a essa informação. Bom, as células estão sob constante ataque, assim por dizer, né, de sinalização, de informações que chegam até ela. E a célula tem que saber responder de forma correta a essas informações, no intuito de manter a homeostasia do organismo. Então, aqui, de uma forma bem didática, a gente pode ver que a célula ela vai receber múltiplos sinais e ela precisa, então, responder a esses sinais para regular, como diz aqui no quadrinho, o seu comportamento celular. Então, olha só. Nesse caso aqui, a gente tem 3 sinais chegando até essa célula e a resposta que ela dá para esses 3 sinais é de sobrevivência. Então, ela não faz a manutenção do seu metabolismo. Quando adicionamos mais 2 sinais aqui agora em vermelho a esses outros 3, esse conjunto de sinais faz com que a célula mude o seu comportamento e então passe a se dividir. Então, essa mudança de comportamento vai fazer com que ela duplique o seu material genético, duplique o núcleo e faça todo o processo de divisão celular. Aqui a gente vê que a célula, nesse caso, recebe, além dos sinais em azul, mais 2 sinais agora aqui mostrados para vocês em verde, e a célula, então, quando responde a esses 5 sinais, por assim dizer, ela entende e ela começa, então, um comportamento de diferenciação celular. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente está falando das células do sistema imunológico, né? Que após entrar em contato com um patógeno ou ser ativada por um anticorpo, enfim, essa célula muda de classe, ela se diferencia para ela ser capaz de responder àquele patógeno, aquele organismo estranho que está no nosso organismo. E aqui, por último, mostra para vocês que a célula, quando também tem ausência de sinal, acaba interpretando isso também como um sinal. E nesse caso aqui, essa ausência de sinal faz com que a célula entre em morte celular programada, uma célula em apoptose. Bom, o que acontece após a sinalização? Após o recebimento desse sinal? E aí eu vou sempre bater aqui na tecla com vocês que esse sinal que a célula recebe traz uma informação. O mensageiro químico que chega até a célula, ele chega levando uma informação para a célula e ela precisa responder. E ela precisa responder adequadamente. Bom, após a sinalização celular, a gente pode ter alteração na expressão gênica, tanto nos níveis de transcrição, no processamento de RNA e em níveis também de tradução de proteína. A gente vai ter também alterações nas atividades de enzimas, e aí aqui a gente sempre tem que pensar que essas alterações, essas modificações podem ser para mais ou para menos. Vai aumentar ou vai diminuir a atividade da enzima, vai aumentar ou vai diminuir os níveis de transcrição. E quem vai dizer para a gente se aumenta ou diminui é o sinal que traz essa informação. Então, aqui a gente também pode ter interações proteína-proteína, que vão ser induzidas ou vão ser inibidas. E aqui a gente pode ter também, após esse evento da sinalização, que a gente vai ter mudança na localização de certas proteínas e moléculas dentro da célula. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, nos mastócitos, que são células do sistema imunológico cheias de grânulos no interior, no citoplasma, e após a sinalização por um alérgeno, por exemplo, esse mastócito ele leva esses grânulos até a superfície e leva para o meio extracelular. Então, a gente tem uma mudança de localização desses grânulos que vai ser disparada por uma sinalização, que vem justamente do alérgeno, por exemplo. Bom, que mostra para vocês que a célula, então, pode se dividir, pode parar de se dividir, a célula pode se diferenciar, a célula
pode induzir uma morte celular programada, ou pode induzir que eventualmente uma outra célula entre em morte celular programada. A célula pode migrar de um sítio para outro, ela pode parar de migrar também. A célula pode alterar o seu metabolismo ou, por exemplo, simplesmente só passar o sinal adiante. E essa passagem do sinal adiante é muito comum em células do sistema nervoso, né, os nossos neurônios. Bom, e para receber esse sinal, existem várias formas que esse sinal pode chegar até a nossa célula. Existem vários mecanismos de comunicação intercelular, como diz aí no título do slide. Entre as células. Como que a gente vai receber esse sinal? A gente vai ter a célula que produz o sinal, a célula emissora, ela produz o sinal, e a gente vai ter a célula alvo, a célula receptora, a célula que recebe este sinal. Uma forma que a gente tem de comunicação intercelular é a comunicação do tipo justácrina. Na comunicação do tipo justácrina, já diz o nome, justaposta, a gente vai ter obrigatoriamente uma ligação, né? A célula que emite o sinal e a célula que recebe o sinal estão próximas, elas interagem, tá certo? Isso porque o sinal feito, liberado pela célula emissora, chega, por exemplo, somente até a superfície, somente até a membrana. Ele não é liberado, ele não é levado até o meio extracelular. Como o sinal está na superfície da célula, para que ela encontre a célula-alvo, obviamente a gente vai ter que ter uma proximidade, uma interação entre a célula emissora e a célula receptora. E esse sinal, geralmente, vai encontrar um receptor que está na superfície da célula-alvo. E esse receptor, eu já adianto a vocês, que é uma molécula da classe das proteínas. E aí eu relembro que vocês já viram em ATC que as proteínas, elas têm estruturas tridimensionais, elas são compostas, são formadas por resíduos de aminoácidos. E, obviamente, quando este receptor entra em contato com o sinal, se eu tenho uma ligação entre o receptor e o sinal, e eu estou falando aqui de uma proteína, eu vou induzir uma mudança na conformação tridimensional desta proteína, tá certo? Isso é uma característica muito importante da sinalização celular e a gente vai falar isso várias vezes aqui na sala de aula ainda. Bom, o próximo tipo de comunicação intercelular que a gente tem é do tipo parácrina. Na comunicação intercelular do tipo parácrina, a célula que libera o sinal, ela libera o sinal para o meio, ou seja, o sinal sai do citosol e vai para o meio extracelular, para que alcance as células-alvos, as células que têm o receptor. Porém, esse sinal, ele não viaja a longas distâncias. Esse sinal atua nas células que estão nas proximidades, ali no mesmo órgão, a gente pode dizer, na vizinhança, correto? Então, esse é o tipo de sinalização parácrina, onde o sinal sai da célula sinalizadora, emissora, e ele atua na vizinhança. Só que dessa vez eu não preciso ter a interação entre a célula emissora, sinalizadora e a célula-alvo. O sinal, ele sai e vai ao encontro da célula-alvo que está na proximidade, na vizinhança da célula sinalizadora. O outro tipo de sinalização que a gente tem é a sinalização do tipo sináptica. E na sinalização do tipo sináptica, eu vou ter sempre, pelo nome que vocês já sabem, eu vou ter sempre, pelo menos uma das células vai ser um neurônio, tá certo? Ora, eu vou ter neurônio, ora, eu vou ter neurônio, por exemplo, e célula efetora. Nem sempre a gente vai ter neurônio, correto? Bom, a célula que
libera o sinal, no caso da sinalização sináptica, esse sinal vai ser um neurotransmissor. A célula libera o sinal na fenda sináptica e ele vai ser recebido pelo receptor que está na célula-alvo. Ou ele pode também ser recebido por outro neurônio para continuar a passagem do impulso da sinalização elétrica, tá certo? Então, na sinalização sináptica, a sinalização sináptica não deixa de ser uma sinalização parácrina. O sinal é liberado para fora da célula sinalizadora, atua na vizinhança, tá certo? Mas eu tenho uma característica importante na sinalização sináptica, é que sempre uma das células é um neurônio, e esse sinal que é liberado é um neurotransmissor. A outra sinalização que a gente tem, muito importante aqui para a disciplina de integração metabólica, é a sinalização do tipo endócrina. Ela é muito importante porque a gente vai ver que aqueles hormônios que vão regular, que são liberados, quando a gente se alimenta, que é a insulina, e os hormônios, e o hormônio liberado quando a gente está em jejum, que é o glucagon, que vai acompanhar a gente durante a disciplina inteira, ambos hormônios, eles são liberados lá no pâncreas e vão atuar em várias células que estão longe do pâncreas, vão atuar no resto do organismo inteiro. E para que eles saiam do pâncreas e alcance o seu destino final, que são outros órgãos, esses hormônios, esse sinal que se chama hormônio na sinalização endócrina, ele viaja pela corrente sanguínea. Então, essa é a característica da sinalização endócrina. O sinal ele é liberado longe da célula-alvo. E para que ele alcance a célula-alvo, ele vai obrigatoriamente passar pela corrente sanguínea, tá certo? E aí esse sinal na sinalização endócrina é chamado de hormônio. E eu repito para vocês, os nossos hormônios preferidos em integração metabólica são insulina e glucagon. Insulina liberada no estado alimentado e glucagon liberado no estado de jejum. Obviamente, quando a gente está falando de um organismo saudável. O último tipo de comunicação entre células que a gente tem é a comunicação do tipo autócrina. E olha aí, autócrina. Esse prefixo auto tem o significado de si, para si mesmo. Ou seja, na sinalização autócrina, a célula libera o sinal para o meio extracelular, só que ela também tem um receptor. Ela é capaz de responder a esse sinal, tá certo? Novamente, a sinalização autócrina não deixa de ser uma sinalização parácrina, correto? A sinalização autócrina está dentro da sinalização parácrina, assim como a sináptica está dentro da sinalização parácrina também, tá? A célula libera esse sinal e ela tem receptores para responder a esse sinal. É como se ela estivesse fazendo um feedback positivo, tá certo? Ela vai garantir, vai reforçar que a célula é capaz de responder aquele sinal. Bom, aqui tem um quadrinho que resume bem esses tipos de comunicação entre as células. Então, vejam vocês. A gente tem aqui a célula sinalizadora e a célula alvo, a célula efetora. Quando eu tenho a sinalização parácrina, significa dizer que a célula sinalizadora e a célula efetora estão no mesmo tecido, estão próximas, são vizinhas. Mas eu não preciso ter a interação, a proximidade física entre a célula que sinaliza e a célula que recebe. Eu vou ter a ligação física entre a célula que sinaliza e a célula que recebe quando eu estiver falando da sinalização justácrina. Bom, quando eu tenho uma sinalização que é liberada pela célula sinalizadora, e esse sinal, quando eu tenho um sinal, que é liberado pela célula sinalizadora, e esse sinal viaja pela corrente sanguínea até alcançar a célula-alvo, eu estou falando de uma sinalização do tipo endócrina. Quando a célula sinalizadora
libera o sinal e ela mesma tem os receptores e ela mesma é capaz de responder a este sinal, eu estou falando de uma sinalização do tipo autócrina. E lembrando que quando a gente tem um neurônio participando, um neurônio ou dois, dependendo, né? Mas sempre um, quando a gente tem um neurônio participando da sinalização, liberando um neurotransmissor, eu estou falando do tipo de sinalização sináptica. Bom, pessoal, a gente nesse vídeo fica até aqui e daqui a pouco a gente volta para continuar falando mais sobre sinalização celular.